Seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o Momento Consulte de hoje é destinado a trazer um pouquinho daquelas regras básicas de interpretação. Aqueles que me conhecem sabem do apreço que eu tenho por essa temática, estou trabalhando em livro nesse sentido, e temos inclusive treinamento na área, lá na Consulte Treinamentos, você pode procurar lá no site da Consulte. Você vai achar um linkzinho para Consulte Treinamento, ou então buscar no seu buscador oficial o espaço lá da Consulte Treinamento, e você vai ver que nós, há algum tempo, já dedicamos a essa temática, que é a hermenêutica, a ciência da interpretação. E por que que nós estamos falando de validade, vigência e eficácia? São três conceitos que você vai aplicar no dia a dia da sua atividade, seja você advogado, seja contador, seja empreendedor, seja aquele cidadão que tem uma atividade direta ou indireta aqui com a nossa área de atuação. Quando nós falamos em validade, nós estamos dizendo que algo, uma norma, foi produzida dentro das regras estabelecidas na lei, respeitando a Constituição, respeitando a legislação, respeitando prazos e procedimentos. Quando há uma falha processual, um procedimento, quando não é ouvido alguém, você pode questionar a validade em si da norma, né. E isso é algo que tem a ver com o aspecto formal da norma. Então, para se fazer uma medida provisória, que circunstâncias nós temos? Para se elaborar um convênio, um protocolo, e aí você pergunta: "Tá, mas o que que tem a ver protocolo e convênio com lei?". Olha, gente, é bom observar que à luz do artigo número 100, tá, do Código Tributário Nacional, inciso 4, os convênios que celebram entre se União, Estados, Distrito Federal e eventualmente municípios são considerados normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais, como os decretos, o que significa dizer que todo ato expedido, ele atende pela mesma demanda, pela mesma necessidade de interpretação como se lei fosse. Então, esta regrinha que nós estamos aplicando aqui, ela se aplica tanto para leis, no sentido lato sensu, e aí nós colocamos decretos, portarias, instruções, protocolos e convênios. Nós já tratamos em outras oportunidades, né, que convênio é um gênero, de onde nós temos espécies como convênio ICMS propriamente dito, protocolo ICMS e o ajuste CINIF, né? Sistema Integrado Nacional de Informações Econômico-Fiscais, e é dedicado aí a documentário fiscal e atende também à demanda da União por conta do IPI no âmbito do CONFAS. Isso vale para portaria, para resolução e assim por diante. Ou seja, se não houver delegação de competência para determinadas funções, uma norma estaria desrespeitando regras básicas de validade. Então, validade tem a ver quanto ao cumprimento de formas, prazos, condições, finalidade. Então, você vai olhar lá na Constituição, para que serve uma medida provisória? Para isso, para isso, para isso, para isso, para aquilo. Para que serve uma lei complementar? Para isso, lá no artigo 146. Para isso, para isso, para isso, para aquilo. São 5 funções, né? O que a lei, né, o maior, o texto constitucional não disser que a lei complementar, automaticamente será uma lei ordinária. E atenção, qual é a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar? Uma lei complementar exige quórum maior, ele trabalha com o conceito de 50% mais um dos existentes, ou seja, dos deputados federais existentes e dos senadores existentes, independentemente da presença deles lá no Congresso Nacional. E é por isso que a lei complementar, lá no artigo 146, tem finalidade de uso, o que significa dizer que se ela não estiver elencado lá no artigo 146, bastará uma lei ordinária. Ordinária é que é da ordem do dia comum, não é que seja uma lei vagabunda, não é essa a concepção. Mas tudo que não estiver elencado como lei complementar, automaticamente será aprovado por meio de lei ordinária.
E uma lei ordinária não pressupõe o chamado quórum absoluto, que é o quórum que eu acabei de falar, para uma lei complementar. Ele propõe aí um quórum relativo, basta que haja maioria, 50% mais um, dos presentes. E aí é que entra o perigo, né, gente? Porque nós vamos ter a alteração do imposto seletivo, do IPI, tudo por meio de lei ordinária. E bastará que haja meia dúzia de pessoas, quórum mínimo previsto no regimento interno, né? Eu digo meia dúzia porque eu não conferi o regimento interno, mas hipoteticamente deve ter um número mínimo de participantes e pode participar. Você que mora em prédio sabe muito bem o que é quórum de aprovação numa reunião de condomínio. É basicamente a mesma coisa, certo? Então, validade tem a ver com forma, conteúdo, com respeito às leis, respeito a prazos, o respeito como é feito. Uma vez cumprindo este pré-requisito, nós entramos num outro campo, que é o campo da vigência, tá? A vigência entra em vigor, né? Sinônimos da mesma situação, é o tempo em que a norma entra oficialmente no mundo da existência. Ele deixa de ser um projeto de lei, um projeto de portaria, um projeto de resolução e passa a ser uma norma efetiva, tendo força obrigatória. E, para isso, esta vigência ela acaba se dar, uma vez vencida a validade, pela publicidade. Feita a publicação da norma, a norma passa a ter também vigência. Agora, validade e vigência são suficientes para que ela traga efeitos? Não. Há um terceiro evento que a gente chama de eficácia. A eficácia é a capacidade real que a norma produz para que os efeitos sejam aplicáveis, né? Aí é que entra, por exemplo, a questão da eficácia contida ou eficácia plena, que são conceitos. Vamos imaginar que nós aprovemos agora, no mês de agosto, um projeto de lei aumentando o ICMS para o ano de 2027. A norma vai ser válida se ela atender todos os requisitos formais de elaboração, ela vai ter vigência, mas ela não tem eficácia, porque nós não chegamos ao ano de 2027. Então, uma norma de eficácia contida porque o prazo não venceu. Agora, muitas vezes a norma depende de regulamentação. Olha, isso é definido em regulamento, isso. Então, é o que nós chamamos de norma de eficácia contida. No passado, quando foi editado aqui o Código de Defesa do Contribuinte, a Lei Complementar 105, lá nos anos de 2015 aproximadamente, aqui no Estado, ela é uma norma de eficácia contida. Não, não era. Sempre foi uma norma de eficácia plena porque ela é principiológica, né? O que significa dizer que a eficácia tem a ver com o resultado efetivo. E aqui nós temos que levar em consideração, gente, alguns aspectos quando falamos em eficácia e vigência, e que nascem de dois dispositivos muito importantes. Primeiro, a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada de LINDB, é um decreto-lei 4.657 de 1942, que quando fala em vigência, ele fala que uma lei, uma norma, no sentido genérico, né, ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. E aqui é importante observar, quando falamos em vigência, não confundir vigência da norma com prazo de contagem, né, no contexto tributário. Tá? Já de imediato nós vamos afastar essa confusão. O artigo 210 do Código Tributário Nacional fala que prazos fixados na lei ou na legislação tributária são contínuos, excluindo-se na sua contagem de início, incluindo-se do vencimento. Ou seja, eu aumento o tributo, né, a partir do primeiro dia do mês subsequente. Tá? Evidentemente, eu tenho que esperar o mês subsequente para começar a contar. Mas o que chama a atenção é que se eu recebo uma notificação uma sexta-feira, esta notificação para cumprimento de prazo
10 dias que seja, ela só começa a ter validade na segunda-feira. Porque o artigo 210, prazos, de prazo do cumprimento de obrigação. Ele só pode ter vigência no dia seguinte. No dia seguinte útil. O sábado para efeito tributário não é considerado um dia útil. Mas aqui entra em campo também uma outra preocupação que nós temos que ter, tá? Quando falamos em vigência, né? A questão da vigência não se confunde com prazo, porque enquanto o prazo ele leva em consideração, só começa a contar no dia seguinte, uma lei aprovada, isso está em linha com a própria lei de introdução ao direito brasileiro, né, o Decreto-Lei 4.657 de 1942, como também na Lei Complementar 95 de 98, né? A Lei Complementar 95 de 98, ela tem uma série de regrinhas que nós também vamos comentar. Mas primeiro vamos ficar a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é de 42, alguns aspectos que merecem atenção. Primeiro, tá? O artigo 1º diz que, salvo disposição contrária, o artigo 210 é uma disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela última frase, que muita gente acha que não tem valor nenhum, que escreve lá, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Eu vejo gente dizendo, pô, mas é óbvio que entra. Não, não é óbvio não. Não é óbvio não. Tanto não é óbvio que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que, se não tiver nada escrito, só 45 dias depois. E aqui, gente, eu já começo a contar a data da publicação, diferentemente do 210 que eu citei agora. Então, eu publiquei hoje, eu já começo a contar hoje a lei. Tá? Segundo, você vai ver em convênios, protocolos, esta lei, este protocolo, este convênio, esta norma entra em vigor na data da sua publicação. Então, eu já tiro os 45 dias. O que significa dizer que se o legislador, o responsável pela norma, esquecer de colocar isso, ela só pode ser exigida 45 dias depois. Esta norma ainda está em vigor, gente, a lei de introdução ao direito brasileiro. Outra coisa importante, gente, a lei, não se destinando à vigência temporária, ela vai ter vigor até o momento em que uma nova lei a revogar, ou seja, a velha máxima de que lei nova revoga lei velha. À luz da Lei Complementar 95 de 98, é importante que essa revogação seja expressa, porque nem todo mundo tem discernimento para entender, muitas vezes, esse tipo de coisa. E aqui tem uma coisa, uma palavrinha complicada de se dizer, porque quando uma lei é revogada por uma outra que venha a ser revogada, não significa dizer que aquela primeira voltou a ter vigência. Ou seja, uma vez revogada a lei, salvo casos de nulidade, de inconstitucionalidade da lei que a revogou, a revogação é definitiva. Ou seja, a lei A é revogada pela lei B. Aí uma lei C vem e revoga a lei B, ela não vai revigorar a lei A. Isso a gente chama de repristinamento, é a palavrinha-chave, né? Esse repristinamento ele não está implícito, ele tem que ser expresso. A menos que a lei C diga, revoga-se a lei a lei B, revigorando-se a partir de X data, né, a lei A. Isso é o repristinamento, ou seja, ele tem que ser feito de forma oficial e expressa. Tá? Está contido no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é uma das bases para tudo aquilo que nós estamos falando, né? É importante observar, gente, que qualquer texto estrangeiro que traga acordo também tem que ser demonstrado que ele tem vigência em território nacional a partir do momento em que ele tenha sido efetivamente convalidado por meio de um decreto legislativo do Congresso Nacional. Tá? Fora isso, o que é importante nós observarmos, agora já falando a partir da Lei Complementar 95 de 98,
que tem que ser interpretada em conjunto com a nossa lei de introdução ao direito brasileiro. Obrigatoriamente, lá no artigo 3º da Lei 95 de 98, ele determina que a lei é dividida em 3 partes: parte preliminar, epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado. Outro dia nós vamos discutir especificamente a Lei Complementar 95 de 98, a estrutura de uma lei, que é a forma como nós interpretamos convênios, decretos, portarias e leis. A parte normativa, onde está o texto substantivo tratado, e a parte final, compreendendo disposições pertinentes ou à transitoriedade, medidas necessárias à consecução, à implementação, à necessidade de uma regulamentação, porque às vezes essa necessidade é expressa na própria lei. Olha, a lei vigorará a partir do momento em que for regulamentada. Aqui ele já determinou que a lei é uma norma de eficácia contida. Mas às vezes a lei depende de como proceder. Então, isso é uma coisa que técnicos na área já têm um pouco mais facilidade para compreender. Olha, a lei é norma de eficácia contida porque não tem isso, está faltando uma série de requisitos. Tá? E agora é de eficácia plena quando ela já imediatamente dá condições de autoaplicabilidade. Tá? E é importante observar, gente, que isso na parte final, de acordo com a Lei Complementar 95 de 98, tem que ser trazido. Então, o que isso quer dizer que é um avanço em relação àquele decreto-lei de 1942? É obrigatório que a norma traga a cláusula de vigência, justamente por uma questão de segurança jurídica. E o artigo 8º, ele traz da Lei Complementar 95 de 98, o que derroga tacitamente aquilo que está no Decreto-Lei 4657 de 42, diz o artigo 8º que a vigência da lei será indicada de forma expressa, ou seja, será, norma cogente, de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Tá? Então, ou seja, muitas leis que entram com data de vigência imediata são inaplicáveis e exigem do contribuinte um esforço muito hercúleo, valendo aqui a segurança jurídica e o próprio menosprezo a essa regrinha. E a contagem do prazo para entrada em vigor, gente, faz-se aqui com a inclusão do último dia, o dia da publicação, e a do último dia do prazo, diferentemente daquela regrinha do 210. Tá? Importante ainda, dentro desse contexto, quando falamos em vigência, que nós temos que respeitar todas as demais regras atinentes à própria lei, o caso de regulamentação. Inclusive, esse caso da lei complementar, que trata da elaboração de normas, ela atende à regra do artigo 59 da Constituição Federal. E ela é regulamentada por vários decretos, e o último decreto que nós chamamos a atenção é o decreto número 12.002 de 2024, que traz inúmeras alterações a todo o dispositivo e trata, na forma executiva, de como funciona a elaboração de leis. Então, nós já falamos em validade, falamos em vigência, comentamos aqui da importância da Lei de Introdução ao Código Civil, hoje Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657 de 42, a importância da Lei Complementar 95 de 98, inclusive ela que orienta que toda revogação deva ser expressa de forma a facilitar o legislador. Aliás, ela diz também que assuntos diferentes não devem estar contidos numa mesma norma, coisa que nós sabemos, parece, os nossos legisladores não entenderam. Se houvéssemos aí que questionar o tema, teríamos sérios problemas disso no contexto judiciário. Por quê? Se existem normas para se fazer e não se está respeitando, nós estamos respeitando aquela primeira regrinha, que é a questão da validade. Tá? Basta que nós peguemos aí um magistrado que tenha essa concepção legal que nós estamos passando e certamente nós teríamos êxitos na discussão. Bom, por derradeiro, leva aqui a efeito a terceira concepção, que é a concepção da eficácia. A eficácia vamos ver, é o troço funcionando. E essa eficácia ou é contida ou é plena quando existem instrumentos capazes de produzir resultados. Então, quando você tem uma lei e a lei não traz todos os elementos
né? Como eu vou fazer, onde eu vou recolher, a quem eu vou recorrer, assim por diante, eu dependo de regulamentação. Ou seja, a eficácia é contida, porque depende de regulamentação. Mas temos situação excepcional aqui, e eu volto a citar o exemplo dos convênios, né? Os convênios têm toda uma estrutura, né, lastreada na Lei Complementar 24 de 75, tem um regimento interno, que é o Convênio 133 de 2007, que regulamenta como se fazer convênio, protocolo e ajuste, e lá existem alguns prazos que nós temos que observar. Primeiro, quando se reúnem de forma ordinária ou extraordinária os representantes da Secretaria de Fazenda e produzem textos, a partir do término da reunião, de acordo com o regimento interno, e artigos 5º, 35 a 37, e também da Lei Complementar 24 de 75, há até 10 dias para que haja publicação em Diário Oficial. Atenção, esse até 10 dias não quer dizer que eu tenha que gastar os 10 dias, né? Feita a publicação em diário, o convênio, o decreto, o portaria, então, o convênio ou o protocolo, ele tem que ser ratificado pelos estados. Por quê? Porque às vezes o representante que vai não é o secretário de Fazenda, é alguém que não tinha conhecimento das tratativas. Então ele traz para o secretário e diz, não, isso aqui eu não concordo. É por isso que ele tem um direito, como se fosse um direito de desistência. Ele tem até 15 dias, tá, para se pronunciar. Então, imaginemos, eu publico o Diário Oficial, até 15 dias o Estado pode se pronunciar. Na maioria das vezes, se ele não se pronuncia, vale aqui o que a gente chama de aceitação tácita. Então, significa dizer que se ninguém se pronunciou, nós temos aí a validade ad referendum tácita, né? Nós tivemos casos aí envolvendo o ADC 49, a questão das transferências, em que o Rio de Janeiro rejeitou um convênio. O convênio perdeu validade. O que significa dizer? Uma vez publicado em Diário Oficial, a validade não é absoluta, ela é relativa no caso de convênio. Isso é regra própria, viu, gente? Foge um pouco daquele contexto, mas é regra própria. Então, ele tem 15 dias. Os estados podem antecipar esses 15 dias? Podem, não tem problema nenhum. Mas o problema é, se não houver a ratificação por todos os estados, seja ela tácita ou expressa, convênio, protocolo ou ajuste não tem validade. Então já nem nasce, porque é uma norma de procedimentos. Então, validade ad referendo. Vencido esse prazo, a Secretaria Executiva do COTEP, né, do CONFAS, ele tem até 10 dias para publicar um ato. Nesse sentido, podem ver lá na página dos convênios, sempre tem ratificado pelo ato número tal, que é um ato publicado aí pela Secretaria Executiva do CONFAS, né, por meio de ato COTEP. Vencido esse prazo, nós já teríamos aí 15, 10, 25 dias até. Lembre-se que, a rigor, lá pela lei de introdução, fala-se de 45 dias se a norma não tem previsão. Aqui são 30 dias, porque a lei complementar 2475 estabeleceu 30 dias. É por isso que os convênios, protocolos e ajustes já tem lá também, à luz do convênio da lei complementar 95 e 98, que o convênio, protocolo ou ajuste entra em vigor na data da sua publicação. Salvo ele diga, ó, entra em vigor no segundo dia do segundo mês subsequente, que quer que seja, tá? Porque isso já corta um prazo, porque senão nós teríamos que esperar, a partir deste ato, no mínimo 30 dias para daí entrar em vigor. Lembre-se que a lei fala em 45 dias, no caso do protocolo e convênio são 30. Quando então os estados irão internalizar? Veja, aqui, antes da internalização, nós temos a validade e temos a vigência, mas não temos eficácia, que é o último passo. E por que a vigência e a validade não são suficientes? Porque o ICMS é um tributo de competência estadual, o CONFAS é um local, um balcão de negociação de acordo. O Estado tem que implementar o convênio, o protocolo. A rigor teria que ser feito por meio de lei, mas o Judiciário já reconhece que um simples decreto já seria suficiente, particularmente nós divergimos disso, né? Mas não vou discutir com o Judiciário
entende dessa forma, temos que acenar conforme a interpretação judicial faz. E o que significa dizer que um convênio publicado não quer dizer que ele tenha aplicação imediata. Ele tem que ser internalizado dentro do Estado. Quando então estaríamos aí presente a chamada eficácia absoluta. Tá? Bom, importante observar, gente, com essas regrinhas de validade, eficiência e eficácia, que são três conceitos que devem estar no dia a dia para leis, para portarias, para convênios, protocolos, e sempre há uma regrinha ou outra. E vocês devem ter notado que eu sempre fiz questão de fundamentar, linkar com o dispositivo, fato esse que nós iremos fazer aqui no rodapé, como sempre fazemos, toda a legislação que nós citamos. Tá? Nós colocamos isso e deixamos claro para aquele que quiser fazer um estudo mais aprofundado, tem por onde partir, certo? Bom, nós esperamos com isso ter satisfeito essa curiosidade, é uma solicitação que nos foi feita anteriormente por aqueles que nos acompanham, trazendo aí esclarecimentos específicos, inclusive sobre rotinas, né, de aprovação de convênios e protocolos. O que significa dizer que nem tudo que reluz é ouro, viu, gente? Ou seja, eu tenho que primeiro implementar. Enquanto não houver eficácia plena, nós não falamos nisso. Isso porque nós ainda não entramos em vigor, não comentamos a questão da derrubada de veto. A derrubada de veto, gente, é uma outra figura, está prevista também na Lei Complementar 95 de 98. Ela tem um prazo de publicação e a partir da publicação, seguindo esses mesmos requisitos, aquela parte que tinha sido vetada passa a ter validade. Ela não volta ao prazo retroativo, a menos que haja uma determinação de republicação da lei, o que nem sempre acontece. Mas aquela parte vetada, ela acaba sendo implementada. Foi assim no caso da Lei Complementar 204, que alterou o ICMS, a Lei Candir, né, com relação à questão das transferências. Ele passou a ter validade posterior à data dos demais dispositivos, certo? Bom, feitas essas ponderações, essas considerações, nós nos colocamos à disposição de vocês, esperando ter esclarecido aí a temática, e se não o foi de forma adequada, vamos combinar o seguinte, como de praxe, você tem duas formas de fazê-lo. Ou escreve aqui embaixo, né, comentando, questionando, complementando, adicionando, trazendo sugestões e pauta, ou então manda um e-mailzinho lá para nós, para momentoconsulte@consulte.com.br. Nós ficaremos muito felizes em receber a sua contribuição e dizendo a vocês que nos dá muita alegria, não só a mim, como a nossa equipe, de fazer esse Momento Consulte, trazendo para vocês material que nós sabemos ser material útil ao seu dia a dia. E é por isso que nós pedimos, né, o quádruplo C. Comente, compartilhe, curte e cadastre-se. Porque toda vez que você tem o cadastro, você naturalmente vai receber primeiro a informação. Divulga nosso trabalho, nós ficamos aí felizes, esperando sua visita tanto aqui quanto acompanhamento lá no Spotify, nos acompanhando nas demais redes sociais que você já conhece, que nós tradicionalmente falamos por aqui. Feito, gente? Como eu já falei demais desta feita, eu me despeço com um breve tchau e digo, ó, até a próxima. Tchau.